Boa tarde, a paz, Deus abençoe, graças a Deus. Iniciando aí mais uma nova semana, né? Firmes, fortes no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. É muito bom começar uma nova semana. Eu sempre penso assim, esperança renovada, forças renovadas, tira do teu coração aquele sentimento que vem, segunda-feira, não quero ir trabalhar, não quero fazer isso. Não, tira isso do teu coração. Deus tem coisas novas para nós. Deus tem coisas boas para nós. Em nome de Jesus, eu creio nisso. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você de como a gente vai conseguir continuar vivendo, né? Como a gente deve viver nesse tempo que estamos vendo, né? Guerras, situações tão difíceis e às vezes coisas que a gente nem entende, mas na Bíblia, a palavra de Deus, ela já nos avisou de tudo isso, que os finais dos tempos, os últimos dias antes do arrebatamento da igreja de Jesus, a igreja de Cristo vai ser arrebatada e muitas coisas ruins iriam acontecer. E como é que eu e você vamos viver? Vamos sair correndo? Vamos nos esconder? Não, a palavra de Deus nos mostra como nós devemos viver nos últimos dias. Amém? Qual vai ser o nosso posicionamento? Como é que a gente vai reagir diante de tudo aquilo que a gente tem ouvido, lido? Eu sei que muitas coisas não é a pura realidade, né? 100%, muita coisa manipulada, mas muita coisa é verdade. Então, vamos orar? Coloca aí teu pensamento em Deus, pede para o Senhor falar com você. Às vezes a gente ouve uma palavra, isso já aconteceu muitas vezes comigo, várias informações, mas uma coisa salta aos olhos, uma única coisa. Às vezes uma única palavra, uma frase, uma expressão, e aquilo muda tanto dentro de você, aquilo te leva a ter uma nova visão, a se posicionar diferente, a reagir diferente. Que Deus faça isso hoje com você, que Deus faça isso hoje comigo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esta manhã, domingo. Obrigada, meu Deus, pela vida, pela saúde, pelo trabalho, pela família. Muito obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E quando eu olho para trás, eu vejo claramente que o Senhor sempre cuidou de mim. E eu sei que o Senhor sempre cuidou de cada um. O Senhor não nos desampara. O Senhor é aquele que nos protege, nos guarda. E até mesmo nos momentos difíceis, quando parece que estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Muito obrigada, meu Deus. Fala conosco hoje através dessa palavra. Nos ajuda, nos capacita, nos fortalece. Que o teu Espírito Santo, que conhece cada um, cada coração, cada vida, cada luta, cada dificuldade, cada sonho que ainda não se realizou, possa visitar cada um, em nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Efésios capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 20. Então eu vou ler, anote aí, você lê novamente, pede para Deus continuar falando com você e vai ser uma grande bênção. Olha o que o apóstolo Paulo, que escreveu o livro de Efésios para a igreja de Éfeso, parece que ele está falando para nós hoje. Parece não, está. Falou para eles no passado, em toda decorrer da história, e está falando hoje. Olha o que ele diz. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual, toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém
a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado, vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso, até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, e vivam não como tolos, não como quem não sabe de nada, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, porque isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção em alguns pontos muito importantes, de como é que a gente vai viver nesse tempo difícil. Como é que a gente que crê em Deus, que se policia para obedecer a Deus, vai viver nesse tempo difícil? Porque o apóstolo Paulo fala que os tempos são maus. E eu acredito que eu nem preciso explicar isso para você. Os tempos são maus. E nós temos visto e ouvido de que as coisas só pioram. As guerras só aumentam. Agora nós vamos ter dificuldades com alimentos, o custo do combustível. O combustível não está passando lá, o Irã fechou as passagens. E isso está afetando o mundo inteiro. E às vezes a gente pensa, não vai chegar na minha casa. Vai chegar. Já chegou. Então como é que nós vamos nos comportar nesses dias maus que Deus já nos avisou que eles aconteceriam? E você pode pensar assim, mas por que Deus não intervém? Porque Deus, ele deu um livre-arbítrio para o homem. O que é o livre-arbítrio? Você faz o que você quiser e assume as consequências. Porque se Deus, quando ele criou o homem, ele falasse assim, entenda quando eu falo homem, letra maiúscula, é homem e mulher, é humanidade. Quando ele criou o homem, ele tivesse falado, não, isso você não pode fazer, isso, assim, tivesse impedido. Ele avisou do fruto, mas a mulher e o homem foram lá e comeram. Porque eles tinham livre-arbítrio. Então, a Bíblia, ela nos ensina como viver. Mas você tem o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Você pode viver da maneira que você quiser. Mas você assume as consequências. E tudo tem consequência. Tanto quando eu faço algo bom, quanto quando eu faço algo ruim. E nós estamos vivendo dias difíceis como consequência de homens maus. De pessoas que tomam atitudes e sem pensar. Muitas
sem pensar na ira, na raiva, no ódio. Mas tudo isso que nós estamos vendo está na Bíblia. As guerras, rumores de guerra, fome, pestes, o desamor. Você já viu? Eu nunca vi. Quantas mulheres assassinadas, crianças, e assim aí vai, por aí vai. Então, como é que a gente tem vivido antes do tempo em que a igreja de Cristo vai ser arrebatada? A Bíblia fala que a igreja de Jesus vai ser levada. E quando eu falo igreja, entenda que é todo aquele que entregou a sua vida a Cristo. E Cristo é o seu Senhor e Salvador. Mas antes disso, os dias vão ficar difíceis. E olha o que diz a palavra. Como é que nós vamos conseguir viver, sobreviver? Em primeiro lugar, sendo imitadores de Deus. No texto fala que nós devemos ser imitadores de Deus. Assim como Jesus Cristo foi e se entregou como uma oferta de sacrifício. Quando a gente fala numa oferta de sacrifício, como a de Jesus, significa ir além. Significa uma entrega e além do que você acha que consegue. Então, quando a gente pensa no mundo, as pessoas elas não se entregam, elas querem uma vida cômoda. Então, assim, se eu tenho que fazer algo pelo outro, se eu tenho que andar mais uma milha, ninguém quer. E uma das maneiras de sobreviver nesse mundo é indo além, é se esforçando. Porque no raso, viver no raso, não vai nos levar à vitória. Não vai nos dar forças para conseguir romper com tudo isso que está aí fora. Sabe aquele sentimento, que se dane o mundo? Que o mundo acabe? Não, não é assim. Nós estamos no mundo. Nós vivemos aqui e nós temos que fazer a diferença. Eu e você temos que fazer a diferença. Olha o que diz o texto de 1 Samuel 24, de 1 a 7. Sabe quando você tem que ir além? Além do que você sente, do que você pensa, além do que você está vendo, ouvindo, além do que a tua vida está nesse momento. Olha o que aconteceu. Saul era o rei. Davi tinha sido ungido rei, mas ainda não tinha sido colocado no trono. Ele estava no processo. E por ciúmes, claro, por raiva, Saul começou a perseguir Davi. E em todos os lugares que Davi estava, Saul, lá ele chegava para matar Davi. E aconteceu um caso desse. Olha o que diz. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito, eis que Davi está no deserto de Engedi, o nome lá do deserto. Então Saul tomou 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, olha que coisa, ele entrou na caverna para fazer lá o número 2. E quem estava no fundo da caverna escondido? Davi e os seus homens. Pensa, Saul abaixado, né? Tudo podia acontecer lá. Saul entrou para fazer suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então, eles disseram a Davi, olha o que os homens de Davi disseram. Hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou, eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Olha o conselho dos amigos de Davi. Cuidado. Em tempos difíceis, muitos conselhos ruins vão aparecer. E conselhos com uma aparência de ok. Imagina, não tem nada demais. Presta atenção.
Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu seu caminho. Olha, Saul estava perseguindo Davi há muito tempo. Tentou matar Davi diversas vezes. Quando, a olhos humanos, a gente lê essa história, a gente pensa assim: nossa, é a oportunidade. É agora que Davi se vinga, se torna rei. E ele falou: Deus me livre. Porque quem colocou Saul lá foi Deus. Se Saul errou depois, como ele errou, e ele perdeu o direito ao trono, aos seus filhos continuarem no trono, e Deus deu para Davi, foi justamente por causa do coração de Davi. E Davi falou: Deus me livre, pôr a mão nele. Davi só cortou a orla, porque depois, se você continuar lendo, ele mostra para Saul: olha, Senhor, por que você está me perseguindo? Você estava nas minhas mãos e eu não fiz nada. Então, quando a palavra fala assim, olha, sede imitadores de Deus, é isso que eu estou falando. É você ir além do que você pensa, do que você sente, e você obedecer a Deus, como Davi fez. Davi chegou no trono, mas sem matar Saul. Saul morreu numa guerra. E Davi foi colocado no trono do jeito que Deus tinha planejado. Então, em nome de Jesus, ser imitador de Deus é isso. É além dos teus sentimentos, é além de conselhos ruins, porque conselhos ruins sempre vão aparecer. Cuidado. Em segundo lugar, manifestando a luz de Cristo. E Paulo fala sobre não a imoralidade sexual. Aí você abre o leque. Você está vendo aí o que a gente vê nos jornais, né? Acontecimentos de anos atrás. E de como o mundo está. A internet, a pornografia. E coisas terríveis que a gente nem pensa em falar. De tão horrível que é. O apóstolo Paulo fala: como é que eu vou manifestar a luz de Cristo? Não a imoralidade sexual, a impureza, palavrões, palavras tolas, avareza. Você sabe o que é avareza? Avareza é um apego excessivo à riqueza, a dinheiro, falta de generosidade, mesquinharia, sovice. E você sabia que a Bíblia fala que a avareza é idolatria? No versículo 5 a gente lê o seguinte: fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura, avarenta, porque a avareza é idolatria, é um ídolo. A pessoa que é avarenta, ela tem aquilo como um ídolo. Tem herança no reino de Cristo. Olha, que coisa séria. Então, eu estou preparado, eu estou preparada para ir com Cristo. Essas coisas não podem existir na minha vida. Se alguma delas existe, você arranca da tua vida hoje. Pede ajuda para o Espírito Santo, pede ajuda para Jesus Cristo. Ele é poderoso para te libertar e curar de todo o mal. Nós somos luz e essa luz tem que ser manifesta em qualquer situação e em qualquer lugar. Amém? Olha, eu vou ler mais. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas. Antes de Cristo nós éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário,
tratem de reprová-las. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz assim, 15 e 16, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Em terceiro lugar, cuidado com as oscilações. Sabe o que é uma oscilação? Uma hora acredito, outra hora não acredito. Uma hora eu vou, outra hora eu não vou. Uma hora eu tomo um posicionamento, depois eu mudo o posicionamento. Sabe, não tem firmeza. Cuidado com isso. Só hoje. Não tem nada a ver. Já ouviu essas frases? Deus me conhece. Deus sabe do meu limite. Ninguém tá vendo. O mundo espiritual sempre tá vendo. Os dois lados. O lado do inferno e o lado do Senhor Jesus. Sempre estão vendo. E tudo o que a gente faz tem uma consequência. Olha o que diz. Eu gosto muito desse texto. Gálatas 6, 7 e 8. Não se engane. De Deus não se zomba. Você não vai tirar sarro de Deus. Nem eu, nem você. Pois aquilo que a pessoa semear, o que você plantar, isso também você vai colher. Quem semeia para a sua própria carne, a sua carne que manda, os seus desejos que mandam, o seu querer que manda, eu tenho que me satisfazer, vai colher disso. Agora, vai colher corrupção, mas o que semeia no Espírito Santo, colherá a vida. Então, o que eu plantar, eu vou colher. E aí você vai pensar assim, mas como é que eu estou plantando? Eu não tenho terra? Todas as suas atitudes, todas as suas palavras são sementes. Sabia disso? E vai frutificar. Para o bem ou para o mal. Olha o que diz Mateus 7, 24 e 27. Todo aquele, pois, que ouve as palavras de Cristo, tá? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída na rocha. A maneira que eu e você estamos vivendo demonstra se estamos construindo essa casa na rocha ou não. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, deixa pra lá isso. Isso é coisa de doido. Isso é coisa de crente, não é? Será comparado a um homem insensato. Não é sensato, é tolo, é insensato, não tem sabedoria. Que construiu a sua casa na areia, quis construir rápido, não quis se esforçar, não fez alicerce, construiu de qualquer jeito e achou que ia ser diferente o resultado. Caiu a chuva, transbordou o rio igual o outro, soprou o vento, bateu com força na casa e o que aconteceu? Ela permaneceu? Não, ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus 7, 24 e 27. Então eu preciso ver como eu estou construindo a minha vida. O que é a base da minha vida? É algo firme e forte, que muitas vezes é doído, muitas vezes requer sacrifício, ou é fácil? Porque na areia é fácil. Na areia não tem alicerce, mas na areia não permanece. Amém? E por último, desperte. Acorda. Não ouve a palavra e fala assim, deixa pra lá isso. Deus está falando com a gente. Deus está nos despertando para aquilo que vai vir. Por isso é que se diz, desperte. Você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos
e Cristo te iluminará. Toda vez que a gente entrega a vida para Cristo, quando a gente entregou, a gente saiu da morte, a gente saiu das trevas e a gente foi para a luz. Então, por isso que ele fala, e Cristo te iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não viva mais como insensato. Não viva de qualquer jeito. Não fique pensando que o dia de amanhã vai ser igual hoje, pode ser diferente. E a gente precisa estar preparado. Como é que está a tua construção? Está na areia, que é mais fácil? Ou está na rocha, que é mais difícil? Porque a tempestade vai vir, o vento, e vai bater contra a nossa casa. E como é que ela vai ficar depois da tempestade? Prepare-se. Viva na luz. Seja imitador de Deus. Não se corrompa. Nós temos visto um mundo corrompido. Corrompido. Não existem exceções. Viva para Deus, creia em Jesus, leia a Bíblia. Se você não entregou tua vida para Cristo, entrega tua vida para Jesus Cristo. Ainda há tempo. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por essa palavra. Tu és bom, Tu és misericordioso, Tu és Deus presente. E quando o Senhor fala conosco, o Senhor está nos avisando, nos alertando. Como devemos viver, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Nos ajuda, Deus, a obedecer a Tua palavra, a andar na Tua presença, a sermos luz, a caminharmos contigo, a não olharmos para a direita nem para a esquerda, a tomarmos cuidado com os conselhos que parecem bons, mas não são. Nos ajuda, meu Deus. Cobre-nos com o sangue de Cristo, a nós e a nossa casa. Coloca teu anjo na nossa casa, meu Deus. Guarda-nos quando nós saímos e quando nós voltamos. Livra-nos de toda obra do mal. Nos ajuda a permanecer firmes na tua palavra. Renova nossas forças, a nossa alegria. Nos dá ânimo, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada vida, cada família. Visita com o poder o teu Espírito. Aqueles que estão abatidos e tristes por algum motivo. Aqueles que estão sobre algemas do diabo, quebra, meu Deus. Desfaz a obra do diabo na vida de cada um, Senhor. Nós somos filhos da luz. Nós somos filhos de Deus, lavados no sangue de Cristo. Nos guarda, Senhor. E você que quer entregar a tua vida para Jesus Cristo, você que ainda não fez, faça assim com muita fé. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero ser luz. Eu quero construir a minha casa na rocha. Me ajuda, meu Deus. Eu declaro hoje, com a minha boca, que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida. Em teu nome é que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Uma boa semana. Ouça essa palavra, compartilha. Se você ainda não se inscreveu lá no canal, se inscreva. O endereço do canal está na primeira folha do Facebook, do meu Facebook. Tá bom? Semana que vem, se Deus permitir, aqui estaremos para a honra e glória dele. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.